Pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje, no programa, vamos falar sobre um tema que vem aparecendo cada vez mais nas conversas entre pais e professores, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecida com a sigla TDAH. Mas afinal, o que é TDAH? É só uma fase ou realmente precisa de um acompanhamento? Calma, que o programa recém está começando e eu tenho uma convidada muito especial, que é psicóloga infantil. Seja muito bem-vinda, Giovana Alves. Muito obrigada pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui. Gi, que bom que tu veio aqui, estou muito feliz com a tua presença, né? A gente já estava um tempão, né, tentando combinar. Verdade. Eu não estava dando, graças a Deus, hoje tu veio, a gente vai falar de um assunto muito importante, né, que está super em alta, né, o TDAH. Pra gente começar agora o programa, eu gostaria então que tu te apresentasse, contasse um pouquinho como é que funciona o teu trabalho. Prazer, então, eu me chamo Giovana Alves, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu sou especialista em desenvolvimento infantil, avaliações psicológicas, neuropsicologia e transtornos do neurodesenvolvimento no geral. Atualmente eu atuo na minha clínica juntamente com as minhas sócias, nós todas formamos uma equipe multidisciplinar, então nós temos as especialidades de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia e neuropsicologia. E tu atende aonde? Eu atendo na Avenida Cis Brasil. Lá fica o nosso consultório. E tu atende de todas as idades, criança, adolescente? Então, como é que funciona? O meu atendimento de psicoterapia infantil, ele é baseado na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. A minha especialização na psicoterapia são crianças e adolescentes de 2 a 18 anos. Agora, na avaliação neuropsicológica, a idade já é mais ampla, né? Então, eu consigo fazer uma avaliação numa criança de 4 até um adulto, um senhor de 80 anos. Olha que legal. Parabéns, então, pelo trabalho. Obrigada, Dani. Gi, então vamos começar, então, né, com o nosso tema. O que é, de fato, TDAH, né, essa sigla? O que significa? Sim. O que acontece? E como é que se manifesta o TDAH na infância? O TDAH, ele é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, está ligado diretamente com o funcionamento cerebral, o funcionamento cognitivo. No TDAH, nós temos 3 tipos, e isso é algo bem interessante da gente poder conversar, porque geralmente isso não é muito falado, né? Nós temos o TDAH subtipo predominantemente desatento, onde nós temos muito mais sintomas de desatenção, falta de concentração, principalmente em atividades que precisam de uma maior motivação. Nós também temos o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, onde nós temos muito mais sintomas de hiperatividade, inquietação, fala em excesso, dificuldade no controle inibitório, né, dificuldade de se organizar. E, por fim, nós temos o terceiro e o mais falado, o TDAH misto, onde nós temos tanto sintomática de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade. O TDAH se manifesta na infância principalmente por aquelas crianças que têm uma dificuldade maior de se concentrar quando comparada com os outros. Por isso, geralmente, a sintomática nós conseguimos perceber nos 6, 7 anos, mas ele se manifesta na infância exatamente assim. Crianças que têm uma dificuldade de terminar aquilo que elas começam, de ser muito procrastinador, de ter uma dificuldade de manter a atenção por um longo período em tarefas que são até mesmo prazerosas para elas. E quais são os sinais que os pais e os professores podem observar desde o início, assim? Claro, perfeito. Os sinais e os sintomas, geralmente a gente consegue observar antes dos 12 anos, bem ali pelos 6, 7 anos de idade, que é quando a criança entra no primeiro ano, porque com essa idade, 6, 7 anos, uma criança típica, crianças típicas são crianças que não possuem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Essas crianças típicas conseguem controlar minimamente os seus impulsos, quanto uma criança com TDAH não consegue. Também tem uma dificuldade muito significativa em seguir instruções, mesmo que simples, uma dificuldade por muitas vezes de seguir uma rotina, principalmente quando a rotina não é bem estabelecida, fala em excesso dentro da sala de aula, não consegue ficar no seu lugar, na sua cadeira, em casa, na escola, é muita desorganização com os seus brinquedos, com os seus pertences, então geralmente nós conseguimos perceber desta forma, tanto em casa quanto na escola.
Mas assim, a gente só consegue identificar quando de fato a criança vai para o primeiro ano, ali entre os 6, 7 anos. Então, o que acontece, tá? Principalmente em meninos, e isso é neurobiológico, os meninos nessa idade dos 2 aos 4 anos já são muito mais agitados. Então, é muito comum da gente se perguntar, será que ele não é TDAH? Ele não para quieto. Mas o TDAH é muito mais do que apenas essa agitação. Dos 6 aos 7 anos, nós conseguimos ter uma base muito mais aprofundada para poder fazer essa avaliação, tendo em vista que a gente consegue comparar também com outras crianças dessa idade, comparar no ponto de vista como avaliador, é claro. E como que é feito esse diagnóstico? E quem também pode fazer esse tipo, né, de avaliação? Essa avaliação ela é feita por médicos ou profissionais especializados. São estes neuropsicólogos, neurologista, pediatra, psiquiatra, todos precisam ser especializados em desenvolvimento infantil e também em transtornos do neurodesenvolvimento. Eu vou falar como que funciona a avaliação, né, o meu diagnóstico. Então, assim, a criança vem para mim com a demanda, né, os pais, nós conversamos, eu acolho os pais e nisso eu já traço o nosso plano de ação, ou seja, faço algumas consultas juntamente com a criança para poder fazer essa aplicação das testagens estruturadas e específicas para cada idade. Também utilizo de observação escolar, porque eu preciso entender como essa criança age no ambiente da escola, no ambiente de casa, reuniões. Então, esse processo não é curto, ele é um processo bem longo, esse processo dura em média de 1 a 2 meses, mas é extremamente importante para que a gente tenha um diagnóstico bem assertivo. Então, demora então para fazer esse diagnóstico? Isso, exatamente. Até porque a gente precisa de uma boa base para poder descartar outras hipóteses diagnósticas, como fatores ambientais ou emocionais, ou até mesmo algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, porque geneticamente os genes do TDAH e de outros transtornos são muito parecidos. Então, por isso que é tão importante esse olhar acolhedor e analítico. Perfeito. E toda criança que tem TDAH, ela precisa de um acompanhamento profissional? Sim, esse acompanhamento é extremamente importante. Agora, como que a gente sabe quais acompanhamentos ela precisa? Porque dependendo do nível de prejuízo dessa criança com o transtorno, ela precisa de muito mais terapias ou menos terapias. Por exemplo, vão ter crianças que vão precisar apenas de psicologia, vão ter outras crianças que vão precisar de terapeuta ocupacional por conta da questão sensorial, fonoaudiologia, psicopedagogia, mas assim, resumidamente, a psicologia, principalmente a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é extremamente importante, porque consegue fazer com que essa criança se regule, além, claro, da orientação parental, para que os pais saibam como lidar, saibam como manejar, implementem o que nós fazemos em consultório na casa também, e o PEI com a escola, que é um plano de ensino individualizado, onde todas as crianças com TDAH precisam ter. Como que é feito essa terapia, né, com a criança que tem TDAH? Como é que é feito a tua terapia, né, com a criança? Claro, perfeito. No primeiro momento, eu sempre traço objetivos de curto, médio e longo prazo com a criança. Por exemplo, se essa criança está com alguma questão muito forte no controle inibitório, na dificuldade de controlar esses impulsos, eu implemento atividades com que ela precise desenvolver mais esta área. Igualmente, mando atividades para casa, converso com os pais nesta orientação familiar, para que eles também consigam fazer isso na casa deles. Então, nós formulamos um plano muito individualizado, porque também cada passo do desenvolvimento, nós temos uma nova conquista e um novo desafio. E o TDAH tem cura, Agi? O TDAH não tem cura porque ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que nós podemos fazer nessa questão do TDAH é uma redução de danos. Redução de danos é, principalmente com o diagnóstico precoce, nós conseguimos formular todo um plano de ação onde a criança consegue se desenvolver e fazer com que esses sintomas diminuam, tanto de hiperatividade e impulsividade, quanto de desatenção. Isso traz uma falsa sensação de que o TDAH não está mais ali, mas na verdade ele está mais organizado e a criança está conseguindo mostrar melhor o potencial dela. Mas isso vai acompanhar até a fase adulta para sempre? Isso, exatamente. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, nós nascemos e morremos com isso. Mas nós podemos ter uma melhora significativa nos sintomas para que, principalmente na adultez, nós não tenhamos um sofrimento interno causado por conta disso.
Perfeito. E qual seria o papel da escola ao saber que a criança tem TDAH? A escola é extremamente importante nesse processo, porque a escola, além de acolher, precisa formular um PEI. O que é um PEI? É um plano de ensino individualizado. Todas as crianças, todos os alunos que possuem algum transtorno do neurodesenvolvimento precisam ter este PEI. Este PEI é montado avaliando a criança, vendo quais são as necessidades dela, juntamente com o psicólogo ou o psicopedagogo, que é quem também trabalha essa questão escolar. Então, tem crianças que vão precisar de uma adaptação, né? Adaptação que eu digo, por exemplo, enquanto algumas crianças estão fazendo 10 questões na prova, ele vai fazer as mesmas questões, porém de uma forma reduzida, 5. Esse olhar é extremamente importante para a criança, porque uma vez que o professor, a escola, olha para essa criança, valoriza o potencial dela, é uma virada de chave realmente no desenvolvimento dela. Olha que legal. E toda escola tem esse acolhimento. Toda escola é para ter esse acolhimento, não a gente, como terapeutas, nós vamos atrás. Legal. E quais são os desafios que essas crianças vão ter na escola? Então, o maior desafio nessa questão do TDAH é a dificuldade de se autorregular atencionalmente, ou seja, manter a concentração principalmente em atividades que são pouco motivadoras para elas, como temas, ler o quadro, muitas vezes fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, serem desorganizadas com o seu material, serem mais hiperativas, impulsivas. Então elas têm uma série de desafios, além de muitas pessoas, né, principalmente nessa fase do primeiro ano, segundo ano, quando a criança não tem diagnóstico, infelizmente alguns professores, algumas pessoas falam para essa criança como ela é desorganizada e ela tende a pegar aquilo para ela. Por isso também é muito interessante essa pergunta, porque muitas crianças com TDAH, principalmente não diagnosticado, têm tendência a ter uma baixa autoestima e juntamente uma baixa tolerância à frustração. E o que os professores podem fazer para que acolha melhor essa criança, né, no dia a dia? Claro, então é extremamente importante ter este PEI, ter um olhar carinhoso com a criança também, fazer algumas adaptações. Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho vários pacientes que possuem esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então eu tenho um menininho que ele tem 8 anos, ele está no 3º ano e ele estava enfrentando uma dificuldade muito significativa em sentar e fazer prova, porque o tipo de TDAH dele é predominantemente desatento, ou seja, ele se dispersa muito rápido e isso ele também já estava começando a se comparar com os colegas, estava ficando com uma autoestima baixa, estava falando coisas ruins sobre ele mesmo. Então dentro desse PEI que eu formulei com a professora, agora nessa adaptação ele pode sair da sala de aula para uma outra sala menor, claro, com o olhar dela ali para poder cuidar, fazer as observações, mas desse jeito ele consegue fazer sozinho todas as atividades, sem se dispersar tão frequentemente. Então, esse que é o ponto-chave, é a importância, o quanto a criança também consegue reconhecer o seu valor. Perfeito, porque é um olhar diferenciado, né? Exatamente. Nesse caso, tu tem que também ter uma certa... falar também com a escola, né? Claro. Com a professora, tu tem que ter, né, esse diálogo com eles, né? Exatamente, e dentro das nossas intervenções, eu tenho esse diálogo com a escola no mínimo de 6 em 6 meses, tá? Diálogo com a escola. Vou até a escola, faço uma observação dessa criança, tanto num contexto mais lúdico, como é o recreio, como num contexto mais estruturado, que é dentro da sala de aula, para perceber como que essa criança vai se saindo. E além disso, converso com os professores, a gente vai organizando o que precisa ser feito, porque aquilo pode ser que em um mês, no mês anterior, ele tenha uma dificuldade, e no mês seguinte nós já conseguimos atingir o objetivo, mas cada etapa do desenvolvimento tem, né, uma conquista e um novo desafio. Então por isso é muito importante nós sempre estarmos em contato com a escola. Ah, que legal. Parabéns, é um trabalho muito diferenciado, né? Obrigada, é maravilhoso. E em casa, o que os pais podem fazer para ajudar essa criança a ter mais concentração, até, né, na hora das atividades, né, ajudar essa criança? O que tu indicaria? Claro, em casa é muito importante que tenham uma rotina estruturada.
Quando nós não estabelecemos uma rotina, a criança fica totalmente desorganizada e nós precisamos nos organizar primeiro para posteriormente organizar o outro. Crianças com TDAH, elas têm uma dificuldade maior de seguir instruções, mesmo que simples. Por conta disso, a rotina auxilia bastante. Tem esse maior esquecimento mesmo em atividades comuns, como, por exemplo, escovar o dente, dar descarga ao ir no banheiro. Então, é importante que a gente veja em qual grau a criança está nessa questão de déficits para que a gente consiga ajudar. Mas, assim, manter uma rotina estruturada, separar horários também é bem importante, reforçar positivamente. Os pais sempre têm que valorizar cada conquista do seu filho, seja ela a menor, mas nós precisamos valorizar. Tudo isso muda como a criança se auto-percebe e é um potencial muito grande para que no futuro ela tenha uma boa autoestima. Olha que legal, perfeito. E me diz uma coisa, as telas, elas podem piorar os sintomas? Com certeza. As telas em crianças típicas, ou seja, crianças que não têm nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, já tendem a deixar a criança mais irritadiça, com uma tolerância à frustração mais baixa, mais agitada. Então, imagine em uma criança que possui uma questão exatamente nesse controle de autorregulação emocional, autorregulação atencional. Então, como já tem uma maior dificuldade nisso, as telas com certeza são bem prejudiciais, assim. O que eu indico, tá, Dani? Que a gente consiga organizar tempos de tela conforme a idade da criança, porque conforme a idade nós conseguimos analisar quanto tempo essa criança pode passar nas telas e sempre preferir por brincadeiras lúdicas, por interações reais, porque isso também auxilia muito no desenvolvimento cognitivo. Gi, e como que os pais, eles podem lidar com esse sentimento da culpa, né, da impotência, né, de saber que o filho tem essas dificuldades? Sim, com certeza. E eu já começo respondendo essa pergunta dizendo que a maternidade e a paternidade são culpas eternas. Então, nós sempre achamos que nós estamos sendo errados por como nós estamos conduzindo as situações. Mas, assim, a culpa, ela não ajuda. O conhecimento, sim. Então, nós precisamos conhecer mais, ler mais, compreender como é o transtorno, o que é o TDAH, fazer cursos, conversar com os especialistas, porque quando nós entendemos, nós também conseguimos fazer com que a criança se entenda. E, claro, sempre valorizar a criança, valorizar muito mais a tentativa do que realmente o resultado, porque essa questão do apoio emocional que os pais dão para os filhos é muito mais importante do que qualquer plano estruturado que a gente monte em cima da questão da criança. Como que a gente pode valorizar a criança, dando para ela, assim, maior autoestima, né? Os pais dando isso, né? Como é que a gente pode reforçar, né, essa autoestima na criança? Perfeito. Primeiro de tudo, é muito importante a gente se lembrar que tudo que nós falamos sobre uma criança, ela acredita que ela é. Então, se nós falarmos para essa criança: tu é maravilhosa, tu é incrível, tu é corajosa, eu vi o quanto tu tenta, eu tô tão feliz que tu tentou, ela vai se autovalorizar com essas palavras. E agora é diferente, mas acontece de a gente falar na frente da criança: que ele é estabanado mesmo, ele é desorganizado. E isso, mesmo que aparentemente seja inofensivo, afeta a criança, se não agora no desenvolvimento infantil tão precoce, lá na vida adulta, porque tem muitas coisas que nós tratamos na vida adulta que vêm exatamente dessa questão infantil que nós não tratamos. Então, sempre valorizar, estar presente, ter um tempo de qualidade, procurar apoio, tudo isso é bem importante e com certeza a criança vai crescer com um bom desenvolvimento emocional. Com certeza. Gi, e como que a gente fala? Não sei se isso também seria o ideal, contar para a criança sobre o diagnóstico dela? Sim, é o mais ideal, claro, de uma forma leve, cuidadosa, mas é o ideal. Por quê? Porque muitas crianças utilizam isso para poder fazer comportamentos disruptivos. Por exemplo, porque agora na escola também está tendo uma maior gama de diagnósticos, então às vezes elas chegam e elas contam: fulaninha se comportou mal, mas é porque ela tem TDAH. E a gente jamais pode utilizar o TDAH
como algo que a gente não consiga fazer. Nós não podemos usar de bengala e nem ser menos. Não é uma desculpa, né? Claro, exatamente. O TDAH não é uma desculpa. Na verdade, isso é exatamente para a criança poder se conhecer melhor, entender como que o cérebro dela funciona, não se comparar com os outros, porque isso infelizmente auxilia para ela ter uma baixa autoestima. Então, assim, ela consegue controlar, se organizar, entender e compreender qual é o funcionamento cerebral dela. E isso, com certeza, é muito bom para o autoconhecimento da criança. E qual é o primeiro passo que os pais devem fazer, assim, suspeitou que o filho tem TDAH? O que eles devem fazer? Procurar um especialista urgente. Pode ser um psiquiatra, um neurologista, um neuropsicólogo, enfim, tudo isso é muito importante, porque algum destes profissionais vai conseguir indicar qual é o melhor caso. O melhor caso sempre é fazer uma avaliação primeiro, até para a gente poder descartar alguma hipótese, acatar outra, ver quais profissionais essa criança precisa, se precisa de apoio medicamentoso também. Então, tudo isso é bem importante. Desconfiou que tem TDAH, desconfiou que tem algo a mais, procure a ajuda de um especialista, que ele vai conseguir te auxiliar. Agora vamos falar sobre o patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Versace, super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$199. Esse aqui é um óculos Miu Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno, e a parcela dele está saindo 10 vezes de R$265. Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um modelo masculino e ele está muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente R$259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$55. Olha que maravilha! Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e o diferencial da Euroóptica Iguatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Cada olhar conta uma história, cada momento um novo ponto de vista. Você busca mais que um acessório, busca a clareza, o conforto, a expressão da sua essência. Na Euroóptica Iguatemi, sua busca termina. Uma curadoria impecável das melhores marcas, tecnologia de ponta em lentes e um atendimento que entende o seu olhar. O óculos perfeito para cada versão de você. Euroóptica Iguatemi. Escaneie o QR Code e saiba mais. E Gi, eu tenho aqui um voucher da Euroóptica para ti de presente. 30% de desconto. Muito obrigada. Muito obrigada. Que maravilha. Então agora a gente vai entrar no quadro de mitos e verdades. O TDAH é apenas uma agitação. É um mito. O TDAH não é apenas uma agitação. Na verdade, o TDAH é uma dificuldade de se autorregular, seja atencionalmente, emocionalmente ou nessa questão exata da impulsividade e da agitação. Na verdade, nós temos muitos prejuízos com o TDAH, não apenas a agitação. Perfeito. Criança com TDAH não consegue aprender. Esse é um mito e ela consegue aprender sim, inclusive o aprendizado pode ser excelente uma vez que ela tenha uma boa adaptação e materiais com que ela consiga utilizar, ou seja,
esse plano de ensino individualizado com a escola, o apoio entre família e terapeutas. Essa tríade é incrível porque potencializa todos os aprendizados da criança. Perfeito. Medicamento é sempre necessário? Essa é uma pergunta polêmica. O que acontece? O medicamento ele é necessário sim em alguns casos, mas ele não é a única saída. Na verdade, o que nós precisamos fazer no TDAH são várias intervenções. Entretanto, tem alguns casos que só as intervenções não são o suficiente e com isto nós precisamos utilizar fármacos, mesmo que momentaneamente. Perfeito. O TDAH desaparece na adolescência? É um mito também. O que acontece, na verdade, é que com a intervenção precoce, principalmente da criança dentro do desenvolvimento infantil, nós temos uma redução de dano. E lá na adolescência, com essa maior maturidade e organização, tanto emocional quanto cognitiva, pode parecer que o TDAH não está mais ali, mas na verdade ele ainda está, porém, bem organizado. O diagnóstico é uma moda atual? Essa é uma outra pergunta bem polêmica, muitas pessoas falam isso inclusive, mas assim, o TDAH já é estudado, já é falado há décadas. O que mudou hoje em dia é o conhecimento. Hoje em dia nós falamos sobre a saúde mental infantil. Antigamente isso era muito omitido, então nós não tínhamos base, né, para poder conversar e desenvolver sobre esse assunto. Então, na verdade, é um mito. Hoje em dia nós temos mais diagnósticos porque nós temos mais conhecimento. Perfeito. A alimentação influencia nos sintomas? Sim, é uma verdade, mas com ressalvas, porque a alimentação ultraprocessadas com excesso de açúcar naturalmente já agitam as crianças típicas, que não têm transtorno do neurodesenvolvimento. Então, agora quando a gente coloca uma criança que tem esse prejuízo, tem um transtorno de desatenção com hiperatividade, os sintomas ficam muito mais significativos. A criança pode ter uma maior irritabilidade, bem como uma maior impulsividade. Olha aí, né? Então tem que cuidar, então, esses alimentos que contêm muito açúcar. Isso, exatamente, principalmente à noite. Uma dica que eu dou para vocês. Perfeito. Fazer esportes ajuda no controle dos sintomas? Verdade, o exercício físico é bom para absolutamente tudo e nesse caso não seria diferente. A atividade física é extremamente importante porque a criança consegue colocar para fora, externalizar essa impulsividade, essa agitação e podem notar que depois que fazem esses esportes, seja judô, karatê, futebol, que são os mais comuns, a criança fica mais calma, mais tranquila, porque realmente esses esportes organizam bastante. E falando nisso, em dicas de esportes também, nós temos alguns que são bem legais, porque eles influenciam com que a criança consiga seguir instruções, regras e limites, como essa questão do judô. Legal, as lutas. Isso, né? as lutas Tem em geral. regras, né? Exatamente, é bem importante. Perfeito. A rotina e o ambiente influenciam diretamente no comportamento da criança com TDAH. Essa é uma super verdade, porque quanto mais o ambiente está organizado, tranquilo, afetuoso, mais a criança consegue se organizar internamente e externamente. A mesma coisa ao contrário, quanto mais o ambiente estiver desorganizado, com cobranças em excesso, mais a criança vai se autocobrar e vai se desorganizar. Perfeito. As crianças com TDAH não conseguem se concentrar em nada. Isso é um mito. Na verdade, o TDAH tem essa questão da atenção, tem uma questão na autorregulação da atenção também, porém, dentro do TDAH nós temos hiperfocos. Hiperfocos é quando uma criança, uma pessoa que tenha TDAH, hiperfoca em um assunto e ela conhece tudo sobre aquele assunto, porque é extremamente atrativo para ela. Então, muitas vezes, as crianças com TDAH conseguem compreender assuntos mais complexos de uma forma muito mais rápida do que crianças que não têm transtorno do neurodesenvolvimento, crianças típicas. O TDAH pode causar dificuldades emocionais e sociais. Com certeza, principalmente se a criança não for diagnosticada precocemente, principalmente se a criança não tiver uma adaptação em sala de aula, em casa, ouvir muitas coisas negativas sobre ela mesma, sim, ela pode ter uma autoestima muito baixa e, consequentemente, uma menor regulação emocional.
Crianças com TDAH sempre têm problemas de comportamento. Isso é um mito também, né? Na verdade, o que que acontece? Dentro do TDAH, nós temos alguns prejuízos. Nem todas as crianças terão o mesmo prejuízo em cada área. Então, assim, tem crianças que realmente apresentam um comportamento mais disruptivo, mais opositivo também, mas tem crianças que são muito afetuosas, muito carinhosas. Na verdade, depende muito do prejuízo dela e de como a família maneja também. O TDAH é resultado de traumas na infância. Não, isso é um mito. Mas os traumas com certeza influenciam na sintomática do TDAH, porque podem fazer com que essa sintomática seja mais desenvolvida, ou seja, venha de uma forma muito maior, principalmente nessa questão de irritabilidade, alguns medos constantes, porque na verdade o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então o trauma não causa o TDAH, porém pode influenciar na sintomática. Perfeito. Só especialistas em saúde mental podem diagnosticar o TDAH. Essa é uma verdade, até para que essa criança não corra o risco de ter um diagnóstico falso, um diagnóstico totalmente errado, e ela consiga se desenvolver dentro das potencialidades delas. Toda criança agitada tem TDAH. Esse é um mito também, porque tem casos onde o TDAH não tem agitação, como é o caso do TDAH predominantemente desatento. Então não, às vezes a criança é agitada porque está exatamente nessa fase de 2, 4 anos, às vezes faz parte da personalidade dela, por isso também é importante essa avaliação, para a gente poder descartar hipóteses adicionais. O TDAH afeta apenas meninos. Esse é um mito, mas é muito curioso da gente poder conversar sobre, porque em meninas, muitas vezes, são sintomáticas mais singelas. Neurobiologicamente, os meninos tendem a ser mais hiperativos e impulsivos e as meninas tendem a ser mais desatentos. Sendo assim, é muito comum que hoje em dia nós tenhamos muitas mulheres que têm diagnóstico tardio de TDAH, exatamente porque na infância não teve uma sintomática tão significativa a ponto de procurar auxílio. O TDAH tem origem genética. O TDAH tem origem genética, sim, isso é uma verdade. Inclusive, ele é altamente hereditário. É muito curioso porque não é apenas um gene que causa o TDAH. Na verdade, é um conjunto de genes que fazem com que a criança desenvolva esse transtorno do neurodesenvolvimento. O diagnóstico de TDAH é simples e rápido. Não, essa é mentira. Para a gente ter um diagnóstico assertivo, leva tempo. Como eu mencionei, né, sobre as minhas avaliações, elas duram inclusive de 1 a 2 meses, exatamente porque é nesse processo que eu preciso avaliar a criança num contexto global, em casa, na escola, no ambiente ali terapêutico, extremamente importante, para que a gente consiga realmente fazer um diagnóstico extremamente correto e que consiga desenvolver todas as potencialidades dessa criança. Adultos também podem ter TDAH. Com certeza, adultos também podem ter TDAH. Uma coisa que acontece bastante é essa questão do diagnóstico tardio, principalmente quando o TDAH é predominantemente desatento. Não temos tantos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Sendo assim, é muito comum que na adultez nós tenhamos esse diagnóstico. TDAH é igual em todas as pessoas. Não, esse é um mito. Na verdade, dentro da psicologia, nós todos falamos que cada pessoa é única, porque realmente cada pessoa é única. Pode ser que tenha o mesmo subtipo de TDAH, ainda assim vai manifestar de formas diferentes. Por isso que o plano de ação é sempre 100% individualizado, focado nas necessidades atuais da criança. Gi, e agora eu gostaria que tu desse uma dica, tá, para as famílias que descobriram o diagnóstico dos filhos, né, com TDAH. Tá. E depois eu vou querer também que tu desse uma mensagem acolhedora para essas Perfeito. famílias. Como dica para as famílias, eu aconselho que sempre mantenham uma rotina estruturada, uma rotina previsível, onde apoiem essa criança verdadeiramente. Organizem horários, brinquem junto com essas crianças, para que elas consigam perceber que vocês estão ali por elas, para que elas consigam se desenvolver tanto cognitivamente quanto emocionalmente. Uma outra dica também que é extremamente importante é valorizar
todas as conquistas das crianças. Deixem elas brilharem. Tem crianças que são mais expansivas, gostam de dançar, cantar, auxiliem com que ela se sinta bem, né? Vibrem com cada conquista que ela tiver. Nós sempre temos que ter em mente que, com certeza, quando, principalmente em atividades, nós precisamos corrigir, mas nós precisamos muito mais valorizar o esforço. Então, tudo isso corrobora para que essa criança tenha uma visão melhor de si mesma, porque a partir de um momento em que essa criança tiver uma visão boa de que ela é importante, ela é valorizada, todas as dificuldades que ela possa vir a ter vão ficando cada vez menores, porque ela sabe que ela consegue, ela tem esse apoio dos pais. E é aquilo, esse apoio emocional, ele é muito mais importante do que todas as estratégias e todas as rotinas que nós formos implementar. Essa é uma das coisas mais importantes sobre o apoio emocional na infância. Uma outra dica muito importante também é os sinais e a sintomática do TDAH. Quando que a gente consegue perceber isso? A partir de um momento que tu vê que a tua criança tem uma maior dificuldade de manter a atenção do que crianças da mesma faixa etária dela, quando essa criança tem uma maior impulsividade, dificuldades de seguir instruções, mesmo que simples, dificuldade de se manter concentrada, até mesmo em brincadeiras que ela gosta muito, dificuldade de terminar o que ela começa, ser procrastinadora, ser esquecida, tudo isso é bem importante, onde vocês pais conseguem avaliar e, de praxe, procurar um profissional qualificado para que consiga conversar, esclarecer as dúvidas de vocês e, se for o caso, iniciar uma avaliação, até mesmo para que a gente possa descartar ou acatar alguma hipótese diagnóstica. E uma outra dica super importante para crianças que já têm esse diagnóstico de TDAH e os pais não sabem como lidar é pedir auxílio dentro da terapia. Claro, se o seu filho fizer acompanhamento terapêutico, isso é muito importante, que ele tenha uma base terapêutica. Procurar ajuda, procurar auxílio fora de casa não é vergonha, né? A gente não precisa se sentir culpado por isso. Na verdade, isso é um ato de amor para a criança. Então, pedir ajuda, estudar sobre o TDAH, se embasar, para daí sim conseguir ofertar essa organização para essa criança, esse apoio para ela, que é extremamente importante, principalmente nesse nível do desenvolvimento. E uma mensagem para os pais é: não se culpem, por mais difícil que isso seja, não se culpem, porque vocês não estão sozinhos. Sei que vocês sempre buscam o melhor para o filho de vocês, e isso é muito importante. Todos reconhecemos isto. Então, assim, quando tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, busque um profissional qualificado, porque quando nós andamos juntos, de mãos dadas, o desenvolvimento se torna muito mais assertivo, organizado e uma criança feliz. Muito obrigada pela essa tua mensagem, tuas dicas maravilhosas. Eu acho que quando, né, tem uma equipe multidisciplinar, né, cuidando dessa criança com um olhar diferenciado, Claro. essa criança com certeza vai ter um desenvolvimento muito maior, né? E esse diagnóstico, né, ele vai sendo mais tranquilo, né, no desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Muitas vezes, inclusive, o diagnóstico também é um luto para os pais, porque, querendo ou não, nós planejamos os filhos ideais que existem dentro da nossa cabeça, e isso não é errado. E é exatamente por conta disso que esse apoio profissional, mesmo com orientação parental é quando tem uma consulta apenas com os pais e a profissional, sem a presença da criança junto. Ali eles conseguem organizar estratégias, tirar dúvidas, né? Pegar informações adicionais para que consigam implementar durante o dia a dia. Então, tudo isso é muito importante dentro desse desenvolvimento. Com certeza, né? Esse diálogo entre vários profissionais é muito importante, né? Um ajuda o outro para a gente ajudar, né, nossos pequenos. Com certeza, porque o intuito sempre é o bem-estar da criança, com que ela se sinta valorizada e com que ela não tenha um sofrimento interno, nem criança, nem adolescente, muito menos adulto. Né, porque a gente, sabendo do diagnóstico, a gente não pode despertar também essa frustração, né, para a criança.
Senão ela vai sentir também, vai se sentir cada vez com menos autoestima, né? Claro, e nisso a tolerância à frustração fica muito baixa. Por isso que, mesmo que nós estejamos compreendendo ainda esse diagnóstico, não entendendo muito sobre o assunto, por conta disso é importante o estudo, o conhecimento, porque o TDAH não é uma doença, o TDAH não é algo que a gente utiliza como bengala, não é algo triste, na verdade é só uma forma de como o cérebro funciona, e sabendo isso, entendendo isso, nós conseguimos manejar de uma forma extremamente eficaz. Então tá, Gi, muito obrigada pela tua vinda, foi de extrema importância, é um tema, assim, realmente que a gente tem dúvidas. Claro. Né? Então esclareceu aqui muitas dúvidas de pais e mães e com certeza foi muito importante, tá? Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Dani, pelo teu convite, eu amei estar aqui. Agora, você telespectador, se você quiser participar aqui do programa, vou deixar aqui na tela meu Instagram. Pode entrar diretamente em contato comigo, mandando perguntas, dicas, temas que vocês gostariam de ter aqui no programa, e eu vou ter um imenso prazer em responder para você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem acolhedora para você aí de casa. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não define o seu filho. Ele é apenas uma característica do seu ser. E com o apoio adequado, é possível que ele se desenvolva todo o seu potencial. É fundamental que a criança seja tratada com empatia, paciência e, acima de tudo, amor. O tratamento adequado, que pode envolver acompanhamento médico, terapias e ajustes nos ambientes, pode trazer toda a diferença no dia a dia. Nos momentos de frustração, respeite, respire fundo e busque compreender que cada criança tem o seu tempo. E cada dia é uma oportunidade para entender e crescer. A busca por soluções deve ser uma jornada conjunta, de uma rede de suporte e de apoio que entenda que você e seu filho estão vivendo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, pode ser um desafio, mas também pode ser uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo e sobre o mundo da criança que você tanto ama. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.